Por que que em algumas pessoas o Espírito Santo fala na mente as línguas estranhas, e aí elas falam, e outras dizem que simplesmente veio aquela presença, se derramou sobre elas e elas começaram a falar em línguas assim que abriram a boca? Essa foi a dúvida de uma pessoa que colocou nos comentários do meu vídeo de quando eu falei do meu testemunho de como eu falei em línguas pela primeira vez. E eu quero tentar, nesse vídeo, sanar essa dúvida, porque ela falou assim: "Não estou entendendo nada". Algumas dizem que as línguas vêm na mente e outras que simplesmente abrem a boca e falam em línguas. Bom, assim, primeiramente, o Espírito Santo, ele trabalha da forma que ele quer na vida de cada pessoa. Por quê? Porque cada pessoa tem que liberar, tem que se abrir para o mover de Deus, para o Espírito Santo. Por isso que em cada pessoa ele vai agir de uma maneira. Então você não pode olhar para um testemunho, você pode assistir na internet, perguntar para os irmãos como é que foi e querer que seja da mesma forma que aconteça com você. Porque Deus trabalha com seus filhos de maneira diferente para cada um dos seus filhos, porque a gente não é igual. Mas eu quero ir na palavra e mostrar 3 maneiras que o Espírito Santo pode se derramar. Ah, só quer dizer então que é só essas 3 maneiras? Não, porque assim como eu tô falando, ele faz como ele quer. Eu vi já vídeos aqui na internet que as pessoas foram batizadas dormindo, elas tiveram um sonho, daqui a pouco elas acordaram e receberam o Espírito Santo. Procura aí que você vai ver que tem gente que se foi batizada até dormindo, tá? Mas nesse vídeo aqui, eu vou falar de 3 maneiras. E a primeira maneira é a maneira como eu fui batizada. Se você for ver lá no meu vídeo como eu fui batizada, eu vou resumir aqui. Eu simplesmente fui orar no meu devocional e eu já comecei a falar em línguas. Então eu não escutei as línguas na minha mente. Foi assim um derramar ali do Espírito Santo e eu falei em línguas. Então vamos na palavra para ver se isso está de acordo com a palavra. Lá em Atos 2, quando os apóstolos e as pessoas que estavam ali reunidas, sabe? Atos 2 ali, a primeira vez que o Espírito Santo se derramou sobre os cristãos, está escrito que eles estavam reunidos ali. E lá no versículo 3 do capítulo 2 de Atos, está escrito assim: Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. No versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, ali eles tiveram até uma visão, né, espiritual daquelas línguas de fogo, e está escrito que eles ficaram cheios. Eles simplesmente foram cheios, o Espírito Santo se derramou sobre a vida deles e eles começaram a falar em línguas estranhas. Também, lá em Atos, no capítulo 10, no versículo 44, quando os não-judeus receberam o Espírito Santo, está escrito assim, nesse versículo aqui, versículo 44. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Pedro estava ali explicando o evangelho de Jesus para os não-judeus, estava ali evangelizando, pregando, e ao escutarem a mensagem, eles foram cheios do Espírito Santo. Então, também creio que eles não ouviram as línguas na mente e depois falaram. Simplesmente o Espírito Santo se derramou ali e eles falaram em línguas, foram batizados no Espírito Santo. Mais uma coisa eu vejo em comum entre esse versículo aqui e também Atos 2. Eles estavam buscando. E sem busca, o Espírito Santo não vai se derramar, você tem que buscar. Por mais que por mim também foi uma coisa de surpresa, que eu não ouvi na minha mente, e eu simplesmente comecei a falar, eu estava buscando. Então o Espírito Santo viu a minha busca e se derramou sobre a minha vida. Aqui eles estavam escutando a mensagem com atenção, escutando o evangelho. Então o Espírito Santo viu aquela sede, por mais que eles nem soubessem o que era o Espírito Santo, eles viram sede pelo evangelho, pelas coisas de Deus, e o Espírito Santo se derramou sobre a vida deles. Atos também, eles obedeceram à ordem de Jesus, foram para aquele lugar e estavam esperando a promessa
de Jesus que ia ser derramado o Espírito Santo. Mas eles não sabiam como ia acontecer, então eles estavam simplesmente esperando. Então tem que haver uma espera, uma busca, uma atenção para o Espírito Santo se derramar. E outra maneira também que o Espírito Santo pode vir sobre as pessoas é através da imposição de mão dos sacerdotes, né, dos diáconos, dos líderes da igreja. E lá em Atos também 8, no versículo 17, está escrito assim: Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Essa é outra forma. Então, tem a forma de simplesmente ele se derramar através da tua busca, e também alguém vir, alguém que já tem o Espírito Santo, seu pastor, os líderes da igreja, e você receber o Espírito Santo ali através da imposição de mãos. Eu também já vi muito disso, né? Quando fazem aqueles apelos na igreja, as pessoas vão para frente e os líderes oram pelas pessoas e as pessoas recebem aí o Espírito Santo. Elas precisam de uma ajuda, daí alguém com mais experiência para vir orar por elas e aí elas se entregam e recebem o Espírito Santo. Tá, e agora? E as pessoas que dizem que vem na mente as línguas, se não tem na palavra esse tipo de ação do Espírito Santo aqui em Atos, será que isso é verdade? Eu não duvido que isso seja verdade. Eu acredito que para algumas pessoas, sim, o Espírito Santo fica colocando as palavras na mente das pessoas. E para embasar isso, eu quero ler lá Atos, capítulo 8, versículo 29, que está escrito assim: Então o Espírito Santo disse a Filipe: Chegue perto dessa carruagem e acompanha. O Espírito Santo fala também. Ele não só se derrama com poder, com seus dons, mas ele fala. E eu estudando, né, e pesquisando sobre o Espírito Santo e vendo muitas pessoas que ensinam sobre o Espírito Santo, eu cheguei também numa conclusão que todas as pessoas que aceitam Jesus, elas têm o Espírito Santo nelas, porque está escrito na palavra que ninguém pode falar que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo já fez o trabalho dele de te convencer que Jesus é o Senhor, te convencer dos seus pecados, e você se converteu através de uma obra, né, a convenção do Espírito Santo. Só que, por mais que o Espírito Santo esteja em você, ele tenha feito esse trabalho aí de te convencer, tem que ter o derramar dele, que daí é o batismo com o Espírito Santo. Então você já tem o Espírito Santo porque você se converteu, aceitou Jesus. Mas para que você seja batizado, que daí é o revestimento de poder, aí você tem que se entregar. Só que hoje em dia, diferente dos cristãos aqui de Atos, as pessoas elas são mais medrosas, eu vejo. Aqui os cristãos, eles eram mais corajosos, né? Eles sofreram perseguições, eles recebiam o Espírito Santo mais rapidamente. Olha que tem gente que nem tinha sido batizado nas águas e foram batizados no Espírito Santo antes de se converterem oficialmente. E hoje em dia as pessoas têm um pouco de preconceito, um pouco de medo de coisas diferentes. E aí, por esse motivo, eu creio que o Espírito Santo fica falando na mente das pessoas. Porque ele vai querer se derramar sobre a tua vida e você, se você sentir medo, se você sentir vergonha, não, tô com vergonha de pagar um mico aqui, falar mais alto, porque o Espírito Santo, ele é o poder de Deus. Quando ele se derramar sobre a sua vida, você não vai ficar da forma que você geralmente fica. Você não vai orar de uma forma assim, talvez baixinha, bonita. Você vai falar em línguas estranhas, você vai querer talvez pular, rodopiar, né? Cada um tem a sua reação. Mas é o poder de Deus. Está escrito em Atos que as pessoas pensaram que eles estavam bêbados, mas não, eles estavam cheios do Espírito Santo. E por causa desse medo, por causa de vergonha, as pessoas não se entregam para esse mover, mas o Espírito Santo vem então e coloca na mente das pessoas as línguas. E aí o seu trabalho é abrir a sua boca e falar. Por mais que eu não ouvia as línguas,
eu fui orar, eu estava orando, estava buscando. Então aí o Espírito Santo veio e eu falei em línguas, assim da forma que eu testemunhei ali no vídeo. Então, se você tem essa dúvida, saiba que o Espírito Santo pode se derramar sobre a sua vida através de uma busca, ou ele pode falar na sua mente e você começar a falar em línguas. Se vir as línguas na sua mente, abra a boca e fale. Ou também alguém pode te ajudar e orar por você, impondo as mãos sobre você. Mas em qualquer uma dessas experiências, seja colocando a mão, seja vindo na mente, seja você percebendo que o Espírito Santo quer se derramar, você tem que se abrir. Você não pode ter medo. Se você tiver medo, você nunca vai ser batizado pelo Espírito Santo. Se você tiver vergonha das coisas de Deus, você também nunca vai ser batizado pelo Espírito Santo. Você tem que se entregar e deixar o Espírito Santo fazer a obra dele na sua vida. Por isso, não tenha medo, não tenha vergonha. Ser cheio do Espírito Santo é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um cristão. Então, eu desejo que você seja cheio do Espírito Santo. E eu quero finalizar esse vídeo falando para você se abrir para as coisas de Deus, deixa esse medo de lado, porque ele tem muito mais para a sua vida. E você vai ter o seu testemunho, que não vai ser igual de ninguém. Por mais que ele veio na mente, assim como as outras pessoas, vai ter um detalhezinho ou outro que vai ser só você e Deus, porque Deus ele trabalha assim, da nossa maneira, de maneira particular para cada um de nós, porque ele ama nós como um pai ama os seus filhos e ele sabe que cada um dos seus filhos é diferente um do outro. Então ele trata cada um de uma forma diferente e especial. Mas o Espírito Santo dele é para todos aqueles que creem e que deixa o Espírito Santo fluir na sua vida, deixa as coisas de Deus se derramar sobre a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no botão vermelho abaixo. Fique com Deus e até a próxima.